Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito importante sobre o regime alimentar, que é esse: duas decisões em favor da saúde. Nós temos que ter duas decisões em favor da saúde. Nós vamos se matar comendo, nós vamos comer carne e tudo que não deve ser comido, ou nós vamos seguir a dieta que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina, né? Pois é. Então, leiamos o que diz a palavra de Deus. Primeiro ponto: o que comer? O que a gente vai comer, né? Frutas. Gênesis 1:29. Vamos lá ver o que diz em Gênesis capítulo 1, no versículo 29. Gênesis, no capítulo 1, e no versículo 29, bem no início da Bíblia mesmo. Gênesis capítulo 1 e no versículo 29. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, por ser-vos-á por mantimento. Então, aqui fala que Deus não deu carne para o ser humano. Aqui ele fala que ele deu toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore que dê fruto, que vai ser por mantimento, e não carne. E a gente continua vendo aqui o capítulo 2, os versículos 9 e 16. Olha só. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para ser comida, e a árvore do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde não poderia ser comido. Agora olha só o 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore comerás livremente. Então, de toda árvore era para comer, e não de todo animal, né? E olha só o que diz agora aqui. Deuteronômio, no capítulo 20. Deuteronômio no capítulo 20 e no versículo 19. Quando sitiares a cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele machado, porque dele comereis, pois não o cortarás. Não o cortarás. Por que não era para cortar? Porque o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar o cerco. Então, veja, meus amados irmãos. Vejam, meus amados irmãos. Olha aqui. Aqui fala novamente que todo arvoredo do campo vai ser para o mantimento. Não fala nunca na carne aqui. E olha só o que diz aqui. A gente deve comer o quê? Frutas a gente deve ser comida, né? Agora, verduras, hortaliças, legumes. Onde é que se encontra registrado isso? Salmos, no capítulo 104, no versículo 14. Olha aqui. Salmos 104, 14. Olha só o que diz. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. Então, a verdura é para o consumo do homem. A verdura é para o quê? O consumo do homem. Olha só o que continua dizendo. A gente vai para Provérbios, no capítulo 15, no versículo 17. Provérbios, capítulo 15 e no versículo 17. Olha aqui o que diz. Melhor é a comida de hortaliça, saladas, né, e chuchu, todo tipo de verdura, né? Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Então, meus irmãos, olha aqui. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado, boi cozido, boi assado, né? E com ele o ódio. Então, é muito forte esse ponto. Por que ele tem ódio? Porque na hora dele morrer, ele solta uma adrenalina e ele sente ódio dos seus acusadores.
Então é melhor a hortaliça, onde foi plantada por amor e foi feita pelo nosso Pai Celestial, do que o boi cevado, que morreu sentindo ódio, né? E continuemos lendo. Daniel, no capítulo 1 e no versículo 12. Daniel, capítulo 1 e versículo 12. Daniel, no capítulo 1 e no versículo 12. Olha só o que nos diz Daniel 1:12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então eles estavam pedindo aqui que dessem 10 dias para eles só comendo legumes e tomando água. Ou seja, ele não queria se contaminar com as iguarias do rei, mas isso nós vamos ver mais à frente. Olha aqui. A gente deve comer o que mais? Trigo e mel. Olha só o que nos diz. Salmos, capítulo 81, no versículo 16. Olha aqui. Salmos 81, 16. Ó. Salmos 81, 16. Olha só o que diz a palavra de Deus. E o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Então, ele sustentaria a gente com o quê? Com trigo mais fino, né? Com o trigo fino, ele iria sustentar a gente. E o fartaria com mel saído da rocha. Então, vejam o amor de Deus para com nós. Ele iria nos dar as maiores dádivas do céu, o melhor alimento, né? E olha só o que nos diz. Provérbios, capítulo 24, e no versículo 13. Capítulo 24, versículo 13. Olha aqui o que diz. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao seu paladar. O favo de mel é doce ao nosso paladar, não só ao meu, quanto ao de todo mundo. Ele é doce. Ele alegra a nossa alma, né? Então, aqui ele disse, come mel, meu filho. Come mel, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Então, Salomão dizendo pra gente comer mel. Isso deve ser comido. Não está escrito em nenhum lugar que o mel não deve ser comido, porque é uma exploração contra as abelhas. Não está escrito isso em lugar algum. Isso são ideias veganas e estão contra a palavra do nosso Deus. O que diz aqui é que era pra gente comer mel, porque o favo de mel é doce ao nosso paladar. É isso que nos diz. Olha só o que nos diz. Cevada, fava, lentilha, mel, aveia e pão integral devem ser consumidos. Devem. Ezequiel no capítulo 4 e no versículo 9. Olha aqui. Ezequiel capítulo 4 e no versículo 9. Ezequiel 4, 9. Olha o que diz. E tu toma trigo, cevada e favas, lentilhas, milho e aveia, e coloca-os numa vasilha e faze deles pão, conforme o número dos dias que tu deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. Então está falando para Ezequiel comer o pão integral, que esse pão é o pão dele. E olha só o que nos diz agora. Isaías 55, 2. Olha só o que nos diz. Isaías no capítulo 55 e no versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então é pra gente comer? Sim, mas comer o que é bom, não o que é ruim para a nossa saúde, que nem mostra a palavra de Deus aqui. O que não comer e usar? Carne e vinho. Onde é que está escrito isso, que a gente não deve comer carne? Em Provérbios. Em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 20. Olha aqui. Não estejais entre os beberrões de vinho,
nem entre os comilões de carne. Então nós não devemos estar entre eles. Não devemos estar entre os beberrões de vinho, nem os comilões de carne. E continua o versículo 21. Porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. E olha só o que diz no mesmo capítulo, nos versículos 29 e 30. Olha aqui. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem são as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Então a gente continua aqui mostrando que a carne não deve ser consumida. Não deve ser consumida. De forma alguma. De jeito nenhum a carne deve ser consumida. Que nem aqui está falando. E olha só o que nos diz aqui. Isaías, no capítulo 22 e no versículo 13. Isaías 22, 13. É muito bom. Isaías 22, 13. Isaías no capítulo 22 e no versículo 13. Olha aqui o que nos diz. Porém, eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se o quê? Vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-me aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não vos será perdoada até que morrais. Então, a maldade deles não seria perdoada até que eles morram, diz o Senhor, Deus dos Exércitos. Então, a maldade que eles cometeram matando animais para o consumo não seria perdoado até que eles morressem. Até que eles morressem. Olha só. E continua. Olha aqui. A gente vai para Romanos 14, 21. Romanos 14, 21. Novo Testamento agora. Romanos, no capítulo 14. E no versículo 21. Olha aqui. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, não devemos comer carne. O apóstolo Paulo aqui dizendo, na sua epístola aos Romanos, dizendo que bom é não comer carne, não deve ser comida a carne, segundo o que diz aqui. Carne de porco também não deve ser consumida. Salmos 81, 16. Olha aqui. Salmos 81. Salmos 81, 16. Olha aqui. E o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Aqui. E agora, aqui diz que ele ia nos fartar com isto, né? Agora a gente tem que ir agora aqui. Não, peraí, gente, me enganei. Isaías 65, 3. Perdoe, tá? Me confundi aqui. Isaías 65, 3. Isaías 65 no versículo 3. Olha só o que nos diz. Isaías, no capítulo 65 e no versículo 3. 65, 3. Porque de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. E depois, olha só o que diz o versículo 4. Que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos. Come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus valos. Então disse que o caldo da carne do porco é abominável perante o Senhor. Abominável. É quesito de abominação. E olha só o que continua dizendo, O capítulo 66
e no versículo 17. Olha, os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então, nem o rato e nem a carne de rato, nem a carne de porco devem ser consumidas. Rato ninguém vai consumir, mas a carne de porco, mais especificamente, que alguns consomem, não deve ser consumida. Não deve ser consumida. A palavra de Deus diz que isso é abominação diante do Senhor. E a gente não deve tomar café, nem fumo, nem pimenta e nem álcool. Gênesis 2, 16 e 17 começa a nos explicar o porquê. Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, nos versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui diz que o que Deus falou não deve ser cumprido. Deve ser cumprido. Então a gente continua aqui. Deuteronômio 20, 20. Deuteronômio 20, 20. Olha aqui. Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las-ás e cortá-las-ás. Contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja vencida. Então, as árvores que não devem ser comidas, qual que é, a ordem de Deus? Destruídas. Então agora a gente tem Mateus, capítulo 15, no versículo 13. Mateus 15, 13. Mateus 15, 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, seja arrancada. A pimenta não deve ser consumida. E olha aqui o que as palavras de uma pessoa que viveu no século XIX e início do século XX nos falou a respeito disto. Leiamos. Em alguns casos, é tão difícil romper com o hábito do chá e café como é para os alcoólatras abandonar o uso da bebida. Então, é difícil, não falou que é fácil. O dinheiro gasto em chá e café é mais que desperdiçado. Eles só causam dano aos que os usam. E isto continuamente. Os que usam chá, café, ópio e álcool podem às vezes viver até a mais avançada idade. Isto, porém, não é um argumento em favor do uso desses estimulantes. Então eles são o quê? Estimulantes. O café não tem muito maior tendência para obscurecer o intelecto e entorpecer as energias. Não é tão poderoso como o fumo, mas semelhante em seus efeitos. Os argumentos apresentados contra o fumo podem também ser aplicados contra o uso do café e do chá. O fumo, seja qual for a forma em que for usado, afeta a constituição física. É um veneno lento, afeta o cérebro e embota as sensibilidades, de maneira que a mente não pode discernir com clareza as coisas espirituais. Em particular, as verdades teriam a tendência de corrigir esta satisfação sórdida. Os que usam o fumo em qualquer forma não se acham inocentes diante de Deus. Então não se deve fumar. Não podemos fumar. A Bíblia fala que o fumo é errado de ser usado. E esta daqui, que foi uma mulher super entendida, ela disse que era mal isto. Ele afeta o cérebro. E olha só, os condimentos são prejudiciais.
Em sua natureza, a mostarda, a pimenta, as especiarias, os picles e as coisas semelhantes irritam o estômago e formam sangue febril e impuro. Então os condimentos eles são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a pimenta e as especiarias tornam o sangue febril e impuro. Então a gente sente aquilo queimando por dentro. O sangue está fervendo, ele ferve quando a gente come isso. Olha aqui, ela diz: enquanto viajava, ouvi pais dizerem que o apetite de seus filhos era delicado e a menos que tivessem carne e bolo, não comiam. Ao ser tomada a refeição do meio-dia, observei a qualidade de alimento a ser dada a esses filhos. Era pão branco de trigo, fatias de presunto cobertas de pimenta do reino, picles condimentados, bolo e conservas. As faces pálidas e doentias daquelas crianças bem indicavam os insultos que o estômago sofria. Então, isso, comer pimenta e coisas picantes, né, é um insulto ao estômago. Olha aqui. Em minhas repetidas viagens pelo continente, não frequento restaurantes, carros-restaurantes ou hotéis, pela simples razão de que eu não posso comer o que ali é proporcionado. Os pratos são altamente temperados com sal e pimenta, ocasionando sede quase intolerável. Estes pratos irritariam e inflamam as delicadas membranas do estômago. Então, eles inflamam as membranas delicadas do estômago. Alimentos com aparência, odor ou sabor enganosos. Não deve-se comer alimentos com sabor enganoso. Olha aqui. Provérbios 23, 1. Salmos Provérbios. Provérbios 23, versículo 1. Desculpe aí. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem o que é posto diante de ti. Então tem que ser atentado. E depois o versículo 3 diz assim, olha: não cobiceis as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Né? E depois, olha só o que diz. O versículo 6 diz o seguinte: não comas pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Então não é porque é gostoso que nós temos que comer. Nem tudo que é gostoso é bom para a nossa saúde. Então a gente tem que não comer isto, né? Agora Salmos capítulo 141. Salmos no capítulo 141. E no versículo 4. Não inclineis o meu coração a coisas más. Não é para ser inclinado a coisas más. Com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Não deve se comer de um prato que tenha carne, que tenha vinagre, que tenha todas as coisas que foram citadas até agora. Não deve se comer esse prato, o que diz a palavra de Deus. E agora a gente tem aqui o vinagre que não deve ser consumido. Onde é que está escrito que o vinagre não pode ser consumido na Bíblia? Na Bíblia. Para dar credibilidade a esse autor que nós estamos lendo. Certo? Onde é que está escrito? Provérbios 10, 26. Vamos lá então. Provérbios 10, 26. Olha só o que diz em Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, ele não pode comer vinagre aqui. E depois, olha aqui o que diz o versículo 3. Não, enganei. Agora Salmo 69, 20, olha só o que diz. Salmo 69. Salmo 69, 20. Afrontas que me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo.
Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. Por consoladores, mas não os achei. Então ele não achou os consoladores. 20:21. E deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então tá falando de Cristo. Ele não bebeu vinagre porque vocês acharam que vinagre não era gostoso? Era gostoso. Só que ele não tomou, porque não poderia ser tomado aquilo. Ele sabia disso. Jesus Cristo sabia disso. Que essa daqui é Jesus Cristo falando, né? Essa daqui. E a gente vê agora Lucas capítulo 23, versículo 36, cumprindo, né, a profecia. Olha aqui, Lucas no capítulo 23 e no versículo 36. Lucas 23, 36. Ó, 23, 36. Leiamos aqui. E também os soldados o escarneciam, eles riam de Jesus. E chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre. Então, eles apresentaram vinagre a Jesus Cristo. Meus irmãos, justamente para tentar ele, né? E a gente continua. Olha só o que essa autora continua dizendo. As saladas que são preparadas com óleo e vinagre, a fermentação no estômago, e a comida não é digerida, mas decompõe-se ou apodrece. Em consequência, o sangue não é nutrido, mas fica cheio de impurezas, e surgem perturbações hepáticas e renais. E olha só o que diz aqui. O desejar de todas as nações, página 746. Aos que padeciam morte da cruz, era permitido ministrar uma porção entorpecente para amortecer a sensação de dor. Essa foi oferecida a Jesus, mas havendo aprovado, recusou-a. Não aceitaria nada que lhe obscurecesse a mente. Sua fé deveria ter-se firmemente a Deus. Ela deveria ter-se firmemente a Deus. Era a sua única força. Obscurecer a mente era vantagem a quem? A Satanás. E aqui a gente tem que substituir o pão branco pelo integral. Está escrito em Levítico 26. Olha aqui. Levítico 26, aqui, ó. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão vosso próprio pão num forno só, e devolver-vos-ão pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Então não diz que é hora de a gente comer para nos fartar. É para não nos fartar. Quando a gente se farta, né, a gente já está enchendo sobremaneira o nosso estômago, né? E a gente continua aqui, ó. Ezequiel capítulo 4, versículo 16. Ezequiel 4:16. Olha aqui. Ezequiel 4:16. Olha aqui. E disse-me ainda, filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto, para que lhes falte pão e água, e se espantem uns com os outros, e se costumam nas suas iniquidades. Então, aqui diz que era para comer, eles comeriam pão com peso. Olha aqui. Conselho sobre regime alimentar, página 320.
O pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão integral. O uso comum do pão de farinha beneficiada não pode manter o organismo em condições saudáveis. Tendes fígado inativo. O uso da farinha branca agrava as dificuldades em que estáis trabalhando. Então ele agrava. Depois tem a Ciência do Bom Viver, página 300 que diz: para o pão, a farinha branca super fina não é melhor. Seu uso nem é saudável e nem econômico. A farinha branca fina carece de elementos nutritivos que se encontram no pão feito do trigo integral, da farinha de trigo integral. É causa frequente da prisão de ventre e outras condições insalubres. O doce de leite, cerveja e outros alimentos e bebidas prejudiciais. Isaías 55, 2. Não? Isaías 55, versículo 2. Isaías 55, 2. Isaías no capítulo 55 e no versículo 2. Olha aqui. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente. Comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, a alma tem que se deleitar com a gordura. E olha aqui o que diz aqui. Daniel capítulo 1 e no versículo 8. Olha aqui. Daniel capítulo 1, versículo 8. O que diz? É uma história bem conhecida, né? Alguém já sabe aqui pelo menos, ó. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então ele não queria se contaminar. E olha só o que nos diz aqui agora. Mateus 27, 34. Mateus capítulo 27 e no versículo 34. Mateus 27, 34. E deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então, eles deram vinagre para ele e ele não quis beber. Desculpe aí que o marcador caiu, né? A gente continua vendo aqui. Aqui, ó. E continua. Caso seja ingerido... Continua o comentário. Caso seja ingerido, né, o bolo doce com leite ou nata para a sobremesa, haverá fermentação no estômago. Fermentação. E então os pontos fracos no organismo humano a denunciarão. Olha aqui. O cérebro será afetado pela perturbação gástrica. E depois continua. Bolos, pudins, massas, geleias e doces são a causa ativa da má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite, ovos e açúcar são os principais elementos. E continua, ó. Nunca tomeis chá, café, cerveja, vinho ou qualquer bebida alcoólica. E diz, ó. O dinheiro empregado em corridas de cavalos, assistência ao teatro, jogos e loterias, o dinheiro gasto nos bares em cerveja e em bebidas fortes seja investido em tornar produtiva a terra, e veremos diferente estado de coisas. Olhai os que bebem vinho, cerveja e bebida forte. Façam eles as contas do dinheiro que gastam nisso. Então eles vão prestar contas diante de Deus do dinheiro que eles gastam nisso. Quantos milhares e milhões foram ao tesouro do diabo para perpetuar a impiedade e levar avante a dissolução, a corrupção e o crime. E para terminar, a última citação diz: um só copo de vinho pode abrir a porta à tentação que levará ao hábito de embriaguez. Mas a gente pode pensar, mas é só uma vez. Se tu tomar o vinho uma vez, se tu tomar cerveja uma vez, porque tá com sede, não vai fazer mal. Mas aqui, ó, um só copo de vinho pode abrir a porta à tentação que levará ao hábito da embriaguez. Então, irmãos,
Eu espero que possamos seguir a verdadeira dieta que a Bíblia ensina que tenhamos, né? Eu estou lendo neste livro aqui. Então, é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal para me ajudar, né? Ativar o sininho para mais notificações. E até breve. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. E tchau, tchau.